Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para mais uma videoaula promovida pelo CAPED, o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical, da Assembleia de Deus de Santo André. Estamos no segundo trimestre, revista Ensinamentos Bíblicos com o tema Desafio, vencer a mediocridade na vida cristã. E hoje estaremos estudando a lição de número 9, uma vida cheia do Espírito Santo. Estamos junto com nossos amados irmãos professores que estarão cooperando, comentando as lições. Nosso amado pastor Rogério, ali da Congregação do Campestre. Também nosso amado irmão presbítero Fábio, da Congregação de Príncipe de Gales, que neste momento já estarão cumprimentando os irmãos. A paz do Senhor aos irmãos, às irmãs. Quero agradecer mais uma vez estar aqui com vocês, para juntos abordarmos esse tema, uma vida cheia do Espírito Santo, um tema sugestivo, apropriado para os dias de hoje, e vamos estar aqui juntos. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para compartilhar o comentário da lição de número 9, e é um tema bem propício para o momento que a gente está vivendo. Eu acredito que essa lição vai ser bem proveitosa para todos os professores. De antemão, gostaria de agradecer o convite, a primeira vez que eu estou aqui, e eu me sinto lisonjeado pelo convite do nosso pastor Éden. Para refletir da nossa lição, diz: o cristão é revestido de virtude ou de poder com o propósito de atender à maior necessidade do mundo, salvação. E a nossa leitura bíblica se encontra em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, Lucas 24, 49 e Atos 2, 1 e 2, que diz: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Lucas 24, 49, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder. Atos 2 diz, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Um assunto totalmente necessário para um viver cristão, genuinamente acima da mediocridade, uma vida no Espírito, uma vida preenchida pelo Espírito Santo, que é um mandamento bíblico, não é uma opção, uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo. É uma necessidade, é diferente de ter o Espírito Santo, o encher-se do Espírito Santo. É diferente você ter uma pouca influência do Espírito ou estar totalmente governado, direcionado pelo Espírito. E é uma decisão que todo cristão ele deve ter e deve se empenhar e buscar como deixar o Espírito atuar na sua vida, na embarcação do nosso ser. Ele pode ser apenas um tripulante ou ele pode ser o comandante dessa embarcação, direcionando e conduzindo tudo. Então, nós estaremos nesta lição vendo um pouco sobre quem é o Espírito Santo, sobre as ações do Espírito Santo e os propósitos dessa vida cheia do Espírito Santo. Então nós estaremos meditando sobre esse tema tão maravilhoso, tão glorioso para a igreja, tão necessário para os cristãos, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Como nós podemos já abordar, pastor Rogério, sobre a pessoa do Espírito Santo? Como foi dito já de início, é um tema muito atual, importante, A gente conhecer quem é o Espírito Santo, a deidade e a seidade. É um tema necessário, visto que até o escritor da revista, ele coloca aqui na introdução essa questão de hoje o ser humano buscar algo para preencher esse vazio. E
voltando para a questão do nosso contexto religioso, a importância que o Espírito Santo tem na vida do crente, a importância do poder que ele nos dá para fazer a sua obra. Então é um tema muito atual e certamente a gente vai contribuir uns com os outros. Nós sabemos que essa filosofia contemplativa ela está bem latente neste mundo pós-moderno. Para nós entendermos sobre a pessoa, quem é o Espírito Santo, a ação, né, os benefícios de ter uma vida cheia e plena no Espírito Santo, é importante nós entendermos, né, nas dispensações que houve aqui na Terra, nas ações que a divindade ela interagiu com a humanidade, os desafios que teve, os problemas que teve. Então, na dispensação do Pai, nós tivemos a queda, o dilúvio, a era patriarcal e a nação de Israel. E um ponto relevante lá que faz um contraste com essa filosofia contemplativa foi a Torre de Babel. Que a Torre de Babel representa, entre aspas, o tempo moderno daquela época, onde o homem buscava encher o seu copo com a sua própria capacidade numa visão totalmente materialista. Dispensação do Filho, salvação, reino, igreja, prodígios, mas lá tinha um relativismo religioso, moral e social. Também da mesma forma, o homem procurava encher, né, esse copo, né, essa metade da sua vida, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. Ele queria resolver as coisas por aqui mesmo, sem uma provisão, sem levar em conta o aspecto da deidade. E atualmente nós vivemos na dispensação do Espírito Santo. Começou no dia de Pentecoste, teve a expansão da igreja, né, com pregação, prodígio, perseverança dos santos aí durante as grandes perseguições que teve, a defesa de Cristo na Idade Média e nos primórdios da igreja, a defesa, né, das Escrituras na Idade Média, e nos últimos 150 anos aí, nós temos um entendimento da pneumatologia em si, né? E hoje nós estamos também, né, com desafios. Hoje nós temos a Torre de Babel, né, na figura da pós-modernidade, nós temos o relativismo religioso, né, nas suas multiformes facetas, só que nós temos também a ação da deidade na humanidade através da pessoa do Espírito Santo. Sabemos que essa ação sempre foi atuante do Espírito, desde o princípio. Na criação tem o Espírito sobre a face das águas. No Antigo Testamento havia a atuação temporária sobre pessoas em momentos em que Deus, ao executar o seu plano, as suas ações, utilizando pessoas, capacitando essas pessoas, né, foi concedendo essa atuação antes que viesse realmente o momento mais glorioso, que é o derramamento, né, que é promessa de Deus em Joel, promessa que viria. Jesus, nas suas palavras finais, seus discursos, preparando os discípulos, ele falou da vinda do Consolador, da vinda do Espírito, né? Então, Jesus estava preparando os discípulos para viverem isso, experimentarem essa vinda, para receber o derramar do Espírito Santo, para terem essa porção, esse revestimento tão necessário para uma missão tão tremenda, tão desafiadora que eles tinham, que era alcançar o mundo. Então, nós vemos a necessidade da vinda do Espírito Santo, né? Então, esse primeiro tópico, vamos entrando sobre a vinda do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Tão necessário, né, pastor Gera, a vinda dele, né? Não seria possível a execução da missão se não fosse o poder vindo através do Espírito Santo. Embora o marco da manifestação do poder seja em Pentecoste, há toda uma atuação no Antigo Testamento, tanto na questão do poder criativo do Espírito como Deus e também da manifestação de forma esporádica sobre alguns personagens do Antigo Testamento. A gente fez no caso de José, Moisés, na vida de Bezalel, dos 70 anciões, homens que foram capacitados pelo Espírito para fazer obras específicas. E quando a gente fala a questão da vinda do Espírito Santo, foi uma promessa
né? A gente tem um dos profetas mais conhecidos, que é Joel, que é o texto sugerido pelo autor da revista, mas também podemos destacar Isaías, que fala sobre o advento do Espírito, e também o profeta Ezequiel, que trata essa mesma narrativa, né, da manifestação do Espírito como uma promessa. Então a gente precisa entender nesse cronograma a questão do Espírito como promessa e a manifestação do Espírito de forma esporádica no Antigo Testamento. Quando nós sabemos que o Espírito Santo, ele é Deus, então ele tem os mesmos atributos do Pai e do Filho, ou seja, é onipotente, é onisciente, onipresente, transcendente e imanente. Então, nesse ponto, nós estudamos a deidade através da pneumatologia, que estamos aí, nesses últimos 150 anos, estamos bem aprofundados, né? Está mais em evidência os estudos, está sendo mais discutido. E no ofício dele em si, né, no Novo Testamento, na sua provisão, na sua assistência com a igreja, nós estudamos através da paraclitologia, né, que é a assistência do Espírito Santo, que é a ação do Espírito Santo na preservação, na perseverança dos santos aí, para o propósito de Deus dentro da salvação. Então é super importante aí nós, como os cristãos, estudar e conhecer o Espírito Santo, pois o próprio termo, ele denota, ele traz, né, a ideia de regeneração, de recriação, dinamismo e espiritualidade e santidade. Esse é um ponto importante. E quando se fala do Espírito Santo, né, sendo Deus junto ao Pai, ao Filho, então devemos compreender sobre a sua personalidade, que as Escrituras vão demonstrando. O Espírito que habita em nós tem ciúme, fala sobre entristecer o Espírito Santo. Então a palavra vai nos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, então envolve um relacionamento. Ele veio para habitar em nós, deve haver um relacionamento profundo com o Espírito Santo, algo íntimo. Não é simplesmente uma mera força de Deus, não é a presença do próprio Deus na vida do cristão. Então envolve um relacionamento que deve ser cultivado, deve se envolver tempo, busca, uma dedicação em estar buscando essa intimidade cada vez maior com o Espírito Santo, né? Então essa pessoa do Espírito Santo, ela veio para essa habitação no servo de Deus. O subtópico 3 faz essa pergunta: para quem ele veio? Né? Para quem que veio o Espírito Santo? Né? Qual é a dimensão desse derramamento, Pastor Rogério? Para quem que veio o Espírito Santo? A questão de quem é o Espírito Santo. Existe todo um conceito teológico, né, e bíblico. Biblicamente a gente pode afirmar que ele é Deus coigual ao Pai e ao Filho, né, na mesma substância, essência. Mas o conceito teológico, ele foi, ao longo da história da igreja, ele foi sendo formado, né? E ele só chegou a um consenso no credo constantinopolitano em 381, onde foi definido a respeito da pessoa do Espírito Santo. Então, no credo foi feita a seguinte afirmação: cremos no Espírito Santo, o Senhor, o doador da vida, que procede do Pai. Com o Pai e o Filho, ele deve ser adorado e glorificado. Então isso foi um conceito que foi construído, né, durante a história da igreja, a partir das formulações teológicas de Atanásio de Alexandria e também dos padres capadócios. Então o conceito a respeito da pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ela foi construída, né, e se chegou à conclusão que eles são um ser da mesma essência e da mesma espécie, eles são coiguais um com o outro. Então é importante a gente ressaltar que isso foi um pensamento construído durante os séculos da igreja. E já a relação para quem ele veio, a gente pode afirmar que ele veio para todos. Porém, a sua obra, o seu ofício, como foi colocado, pontuado pelo nosso irmão Fábio, o seu ofício, ele, embora veio para todos, ele tem os seus pontos que devem ser tratados. A questão do mundo, para o mundo ele veio convencer o mundo. E também tem o seu papel na paracletologia a respeito da sua atuação para com a igreja. Quem é o Espírito Santo? Então,
Na Escritura, sobre Deus, sobre o Filho, apresenta muitas revelações na Escritura, onde fica mais, digamos assim, mais latente, né, as informações, né, a revelação sobre Deus e sobre o Filho. Porém, sobre o Divino Consolador, né, há uma certa ausência de informações, né, onde nós podemos ver, Pastor Éden, que a terceira pessoa da Trindade não aparece com o nome revelador. Então ele não tem, por exemplo, o nome de Deus é Yahvé, era o nome pronunciável. Cristo é Jesus, porém não se tem um nome definido para o Espírito Santo, né, na Escritura. Então, fazendo um estudo aqui sobre o tema, ele tem 9 nomes no Velho Testamento, 20 nomes no Novo Testamento, onde esses nomes, né, como também os nomes de Deus, caracterizava a sua personalidade, né, personalizava os seus atributos. Os nomes descritos pelo Espírito Santo, por exemplo, no Velho Testamento, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Bom Espírito, ele revela, ele denota a sua natureza e missão no mundo entre os homens, bem como através das suas realizações. Então, não tem um nome específico falando da pessoa do Espírito Santo. Olha, um nome pessoal. Mas os seus nomes, né, quando nós fazemos um estudo sistêmico sobre o Espírito Santo, os seus nomes, eles denotam os seus atributos, a sua personalidade e o seu ser em si, né, o que é o Espírito Santo. E quando a gente fala aqui que ele é uma pessoa, né, ele é Deus, porque ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal, então é importante a gente, pegando o gancho aqui do comentarista, que ele falou que para ser uma pessoa tem que ter personalidade. E dentro da personalidade nós temos os atributos, as faculdades de querer, poder e sentir. Nós também temos intelecto, vontade e sensibilidade. E também inteligência, autodeterminação e vontade. E só para nós ilustrarmos aqui, nós vemos isso bem claro na Bíblia, em 1 Coríntios 2,10. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que isso demonstra? Demonstra que ele tem intelecto. Efésios 4,30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Demonstra o quê? Que ele é sensível, né? 1 Coríntios 12,11. Né? O Espírito, ele reparte particularmente a cada um como quer. Ou seja, ele tem vontade. Então, como que nós conhecemos, né, para fechar o raciocínio aqui, como nós podemos conhecer o Espírito Santo? Obviamente, estudando a Bíblia, obviamente, examinando a palavra do Senhor, mas fazendo um estudo sistemático dos seus nomes, mas fazendo um estudo sistemático também da sua atuação pessoal nas Escrituras. Isso é um caminho que nós podemos investigar, estudar e nos aprofundar mais sobre o estudo do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que veio, enviado para a sua igreja, para o seu povo, alcançando aí todas as nações, porque estava ali o plano de Deus concentrado em Israel, nos judeus, e agora, após a obra de Cristo na cruz do Calvário, ele envia, e aí a promessa é para derramar sobre toda a carne. E aí naquele dia de Pentecoste, né, as línguas estranhas são manifestas, são faladas, são pronunciadas de uma forma compreensível em outros idiomas. E aquilo vai alcançando pessoas de diversas nações, raças, etnias, de diversos lugares, ouvindo e compreendendo das grandezas de Deus. Então, como o Fábio citou no início também sobre Babel, agora há o contraponto, há o inverso de Babel, né? A arrogância do homem fez Deus espalhar eles para quebrar um intento maligno. Agora no Pentecoste é o inverso. Aquela humilde busca, humilde dependência de ficar em Jerusalém buscando até receber o revestimento, Deus agora faz com que as línguas façam tudo convergir para Cristo, a atenção voltar para eles e de outras nações virem, ouvirem, entenderem e compreenderem
Então, Cristo agora está fazendo uma obra de religar todos em Cristo. Então, o alcance, né, o que abrange esse derramar é todo o mundo, é todas as pessoas que creem, né? Mas a intenção, como citado pelo pastor Rogério, que é convencer do pecado, então ele está sendo manifesto ali como uma expressão da verdade de Deus para todos, para todas as nações, todos os povos, né? Então é Deus trabalhando em favor da salvação, é Deus trabalhando em favor do plano dele para a humanidade. E aí ele vai descendo, sendo enviado para que as suas ações sejam manifestas, que esse tópico 2 são as ações do Espírito Santo. Então são umas ações foram pontuadas que nós vamos abordar neste momento com o pastor Rogério. O tópico 2, quando a gente fala a questão das ações do Espírito Santo, o Espírito ele atua de forma diversa, né, nas suas atuações, mas a gente poderia pontuar para o professor, a principal atuação para com o mundo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em relação à igreja, o Espírito Santo ele tem uma ação muito importante de capacitar o povo, né, revestindo de poder. Já em relação ao crente, o Espírito Santo ele tem o seu papel de regenerar o crente. Eu até pontuei aqui a questão dos processos de santificação, né, que o Espírito ele opera a partir do novo nascimento. Todo crente salvo ele passa por um processo do novo nascimento. A partir do momento que ele ouve a palavra, Efésios 1:13, ele é convencido pela palavra e o Espírito passa a habitar nesse crente, 1 Coríntios 3:16, e aí o Espírito ele vai trabalhar, né, no processo de regenerar o pecador e passa a habitar nele, e com isso a pessoa ela tem uma mudança de vida que somente o Espírito Santo pode evidenciar isso na vida dele, né? É que nem eu sempre digo a questão dos dons e do fruto. Os dons, muitas vezes, ele é proferido com palavras, mas o fruto do Espírito, ele é testificado com ações. O fruto é a testificação que verdadeiramente o Espírito Santo habita em uma pessoa. E o Espírito Santo vai iluminando o cristão, a partir de agora ele tendo um novo entendimento, porque primeiro o Espírito Santo vai e sela ele, né? Então nos dá aquela sinalização que somos de Deus, pertencemos a Deus, Efésios 1:13, né? Selados. Ele faz essa ação do novo nascimento, né? Que é a regeneração, é o nascer de novo, só pode nascer de novo pelo Espírito, para nascer para Deus. É a ressurreição do espírito humano para estar conectado, estar religado novamente em Deus. Então ele está formando isso. Essa iluminação do Espírito Santo ao homem faz com que ele agora comece a compreender as coisas de Deus, o reino, os mistérios serão revelados. Então o Espírito Santo começa agora a abrir agora o entendimento, né? Então são coisas que somente pelo Espírito Santo é possível acontecer na vida do homem. Pedro chega e faz uma declaração para Jesus e Jesus, olha, não foi carne que revelou para você, Pedro, mas é o Pai que está no céu. Ou seja, vem uma revelação divina para compreender as coisas eternas e celestiais. E assim, né, pastor e nobre pastor Rogério, pegando os dois ganchos aí dos dois aspectos, né, principais aí, macros, né, do papel do Espírito Santo, que é o aspecto da salvação e o aspecto do revestimento, né, é o aspecto do sobrenatural, na visão aí, nos carismas, e o aspecto da santificação através dos dons do Espírito Santo. E nós vemos que sem, né, o irmão falou muito bem, a aplicação, as etapas da manifestação do Espírito Santo para a salvação, e eu queria frisar aqui a ausência do Espírito Santo, qual é a consequência disso, né, no aspecto de salvação e no aspecto de revestimento. Ou seja, se o homem, né, porque nós sabemos hoje, né, se a sociedade como um todo, se a igreja como um todo optar pelo pós-modernismo e todo esse establishment que nós somos cerceados, né, literalmente, nós, entre aspas, nós matamos Deus, nós matamos o Espírito Santo, né? Então é a escolha que a igreja triunfante ela tem que escolher. Ou se rende ao pós-modernismo,
ou ela realmente mergulha nas águas do Espírito e vive uma vida plena e deixa o plano de Deus cumprir na vida dela. Se nós optarmos pelo pós-modernismo e todas as suas consequências inócuas que prejudicam a nossa vida espiritual, só um exercício aqui. Por exemplo, sem o Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo, o plano de Deus não tem como se cumprir. Por quê? Primeiro ponto, a pregação ela não vai ser eficaz sem o Espírito Santo. A pregação não sendo eficaz, não tem fé, não tem conversão, não tem regeneração, não tem adoção, não tem justificação, não tem santificação, não tem glorificação. Ou seja, é essencial que a igreja entenda, né, quando eu adoto ou de forma parcial ou total todo o pensamento pós-moderno, a modernidade, o pensamento pós-moderno, que é um pensamento ateísta, materialista, é um pensamento idealista, é um pensamento relativista, não tem como isso, você não tem como harmonizar em viver uma vida plena com o Espírito Santo. Então, eu acredito que esse seja a grande escolha, né, a grande opção, né, aliás, a grande questão que nós temos que estar atento. Ou se render ao pós-modernismo e ser uma igreja, e ser um cristão materialista, totalmente entregue ao sistema, ou realmente você nadar contra a correnteza. Porque, na realidade, a sociedade em si já se rendeu ao sistema. Já se rendeu ao sistema. E o último obstáculo que tem contra o sistema se chama Igreja do Senhor revestida pelo Espírito Santo. Então é essencial, é indispensável que a igreja volte-se para a Escritura e volte-se para buscar o Espírito Santo e viver na plenitude, tanto no aspecto de conversão, tanto no aspecto de frutos, tanto no aspecto também de buscar os carismas bíblicos, ao qual nós, como pentecostais, nós acreditamos. Bem pontuado sobre pregação eficaz. Por exemplo, a gente vê João Batista, que foi cheio do Espírito Santo já desde o ventre. Então, cheio do Espírito Santo, e pregando com aquela autoridade dada por Deus, e havia tantas conversões, as pessoas chegando ao arrependimento, realmente, para serem batizadas ali. E então a gente vê que a eficácia foi por causa da virtude do Espírito Santo. Então, o próprio Senhor Jesus também, na virtude do Espírito, andou fazendo, executando a sua obra. E aí é o exemplo para a igreja não confiar em outros métodos, em conhecimento, em apenas a tecnologia ou conhecimento humano, mas realmente de depender da virtude de Deus para realizar e fazer a sua obra. Então é uma decisão da igreja, se encher do Espírito Santo, trabalhar no Espírito, depender do Espírito ou viver uma mediocridade cristã ministerial. Então devemos realmente buscar e estimular nossos amados irmãos, nossos alunos a saírem do mediano. E tudo que é sair do médio para ir para o melhor envolve uma dedicação, um empenho, uma busca. Jesus falou em algumas parábolas sobre insistência, sobre busca, sobre bater, pedir, sobre insistir nisso. Então, buscar o Espírito Santo, clamar por uma porção, revestimento maior do Espírito Santo. Um outro subtópico aqui é o santificar os cristãos. Né? Vai ter aquela luta da carne e do Espírito, só é possível vencer a carne no Espírito Santo. Só é possível realmente agradar a Deus, ter uma vida que o honre e glorifique com a virtude do Espírito Santo. Então, realmente é extremamente necessário sair do médio e ir para a profundidade no Espírito Santo. O papel fundamental do Espírito Santo, após a conversão, né, é manter de forma progressiva esse crente que busca a presença, né, que é a luta constante entre a carne e o Espírito, conforme Gálatas 5 ele vai nos mostrar, e o Espírito é quem vai auxiliar. Então, tudo que o pastor Éden, o irmão Fábio tem falado, a questão desse mundo contemporâneo, essa busca pelo materialismo, o único meio do crente ele vencer é pelo poder do Espírito Santo, porque o mundo tem envolvido, né? Diz a Bíblia que o mundo jaz do maligno.
Então, o papel do Espírito é santificar o crente para que o crente ele possa viver em Espírito, andar em Espírito, né? E ter um foco, porque o mundo hoje ele tem tentado tirar o foco, não só da igreja, mas de pessoas individuais também. E se nós não estivermos buscando a presença do Espírito Santo, a gente também é envolvido. Então é importantíssimo nós, nesse processo de santificação, para até atingirmos o processo de santificação plena, que se dará ao arrebatamento da igreja, é fundamental nós buscarmos o Espírito Santo. O Espírito Santo, a gente está falando, ele é uma pessoa que se entristece, uma pessoa que tem vontade, intelecto, emoção, tem a sua personalidade, as suas faculdades intelectuais. Então, é de suma importância nós termos e ensinarmos a busca pelo Espírito Santo. É algo contemporâneo. Algumas denominações diz que os dons, diz que o fruto, diz que tudo ficou lá para trás, mas nós cremos que para vencer o mundo, esse mundo atual, a gente continua necessitando do Espírito Santo. O apóstolo Paulo foi orientar a igreja de Corinto, a igreja que tinha ali até dons espirituais, tinha busca, e primeira carta, capítulo 12, ele cita: irmãos, acerca dos dons, quero que não sejam ignorantes. Ou seja, não era para eles desconhecerem, mas era para conhecer sobre os dons, conhecer sobre os espíritos, conhecer sobre como usar, como lidar com eles, como lidar e trabalhar com isso dentro da comunhão deles, no culto, nas atividades deles. Ou seja, era para eles compreenderem essa virtude, essa presença, as ações do Espírito, os dons derramados e saber lidar com isso. Então ele vem no capítulo 12, irmãos, quero que vocês não sejam ignorantes. Ou seja, é para saber lidar com isso, lidar com sabedoria, com equilíbrio, com sensatez, para que o nome do Senhor seja glorificado no meio deles. Os dons sendo exercidos, iria trazer salvação, transformação, conversão, iriam impactar o mundo daquela época se realmente forem bem feitos, né? Tanto o equilíbrio dos dons, como também os frutos, porque Corinto era uma igreja problemática em comportamento, em moralidade, e aí ele vai ensinar a igreja para que eles tivessem ali dons, tivesse frutos, tivesse equilíbrio, e aí tudo fosse contribuindo para o aperfeiçoamento daquela igreja, para a maturidade daqueles irmãos. Então, o Espírito Santo tem propósitos nas suas ações, que é esse tópico 3, que são as ações para algum propósito. Então, nós podemos aí mencionar quais são os propósitos da ação do Espírito Santo no meio do seu povo, Fábio. Aqui, assim, eu vou ser o pentecostal mais clássico aqui. Nós, né, é importante, eu acho que não se fala muito mais das nossas raízes pentecostais, né, como se desenvolveu a doutrina pentecostal, né, do movimento, a influência do movimento da santidade, a influência do movimento pietista, a influência do movimento puritano, do pentecostalismo, e o que isso desencadeou, né? Até mesmo nossos irmãos reformados aí, que às vezes são muito críticos e às vezes injustos, né, com a teologia pentecostal, eles reconhecem a grande contribuição do pentecostalismo em si para nós nos aprofundarmos no conhecimento do Espírito Santo, né, na pneumatologia. Então é importante nesse momento, né, quando nós falamos de todas essas ações, são para qual propósito? Nós sabermos, por exemplo, está bem claro que nós, pentecostal, nós acreditamos em 3 batismos. Então nós acreditamos no batismo nas águas, nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo, que é o batismo com o espectro, né, com o prisma de revestimento para o serviço. É o que aconteceu lá em Atos capítulo 2, que está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 18, e vós sereis minhas testemunhas. E é importante nós entendermos que o batismo também tem um batismo do ou pelo Espírito Santo, regeneração. Como nós podemos constatar isso na Bíblia? Simplesmente, não precisa fazer uma exegese na hermenêutica profunda, o agente. Então, o agente, quando nós falamos do batismo do Espírito Santo para a regeneração, o agente é o próprio Espírito Santo. Quando nós falamos do batismo com fogo,
que João Batista ele pregou, olha, após mim vem um que vos batizará com fogo. Nós estamos falando do agente Jesus. Então, quando o agente é Jesus, é o batismo para revestimento, é o batismo para o serviço, é o batismo para nós testemunharmos com coragem, né? Não com timidez, mas com coragem. Então é muito importante nós entendermos, porque eu gosto muito da frase do saudoso mestre Antônio Gilberto, que ele diz assim, ó, assim como a salvação é a dádiva de Deus para os perdidos, assim é o batismo no Espírito Santo para os filhos. Né? Fecha aspas, Antônio Gilberto. Obviamente que nós temos que pôr algumas ressalvas aqui. Por quê? A salvação, a dádiva da salvação, ela não tem uma participação ativa do homem. Ou seja, não é o homem que vai à procura de Deus, mas Deus sempre procura o homem. O homem confia, o homem aceita e o homem se submete ao chamado de Deus. Porque nós acreditamos que o homem pode resistir ao chamado, pode resistir ao Espírito Santo. E no caso do batismo com o Espírito Santo, né, buscar, né, a dádiva de Deus para os filhos, que é o batismo com o Espírito Santo, é um evento pós-salvação, né? Esse batismo ele precisa da participação ativa do crente, do salvo. Né? Por que nós, né, dentro da Assembleia de Deus, por que nós não temos mais tanto a manifestação, o batismo com o Espírito Santo? Porque simplesmente a igreja parou de buscar. A igreja não busca mais de forma ativa o Espírito Santo em oração, em consagração, com desejo. Né? E eu gosto até de falar, né, de Isaías 44, versículo 13, que diz assim, ó, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E assim, né? E aqui eu quero também, né, fazer um ponto de atenção, levantar um ponto de atenção. Porque tem tantos teólogos aí de internet e às vezes nós pentecostais nós somos influenciados, né, com o sensacionismo. O sensacionismo é um jeito educado, né, é um jeito polido de dar nome à incredulidade. Quem quer o batismo com o Espírito Santo e seus benefícios, a primeira coisa é crer, é acreditar que Jesus batiza com o Espírito Santo. É acreditar que os dons ainda, eles são contemporâneos. Eles continuam sendo manifestados. Então, para nós tomarmos posse de todas as virtudes do Espírito Santo, tanto no âmbito de fruto do Espírito Santo, para desenvolvimento, para a santificação na obra de Deus, quanto para o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder para a pregação, né, nós temos que entender que nós temos um papel ativo nisso. Né? E qual que é o resultado disso aí, pastor? O batismo com o Espírito Santo, né? Uma igreja que é vivenciada com o Espírito Santo. Nós vemos no próprio livro de Atos dos Apóstolos. Começou com 120, 3.000, 5.000, e depois a gente não conseguia mais contabilizar. E no ano 300 aí, da nossa era, já eram mais de 6 milhões de cristãos no Império Romano. Ou seja, com o revestimento do Espírito Santo, né? O Fábio, o comentarista até falou assim, ó, salvação antes do Pentecostes, salvação do Pentecostes. E eu queria trazer uma atualização nos dias de hoje. Né? Hoje, o Brasil já não é a nação mais pentecostal do mundo. Nós temos a África já nos ultrapassou em números de pentecostais, em números de carismáticos. A China, teve um estudo recente aí, na China já tem um Brasil só de pentecostais. Já são mais de 200 milhões de pessoas pentecostais na China, né? Que nós sabemos aí que vive um regime comunista a qual predomina o ateísmo, né? Nós somos cristãos, eles são anticristãos. Então, meus irmãos, é uma reflexão que nós devemos fazer, né? E eu convido você, professor, eu convido você que está nos ouvindo, a estudar um pouquinho as origens do pentecostalismo, a contribuição que o pentecostalismo teve, porque até na década de 60,
o movimento pentecostal, ele era marginalizado. Mas após a década de 60, ele chegou nas universidades e hoje nós temos bons trabalhos, hoje nós temos bons teólogos, hoje nós temos uma teologia sólida, ok? Temos alguns desvios, nós temos os carismaníacos, temos, mas os carismaníacos, eles não podem, o remédio deles não pode ser o outro extremo, o cessacionismo. Né? O Dr. Martin Lloyd Jones, ele falou que é muito mais fácil tratar uma pessoa que é menino da fé do que tratar uma pessoa que é liberal, que vive o liberalismo teológico. Então nós temos que usar o remédio certo, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, como pentecostais, nós temos que ser equilibrados, nós temos que voltar para as escrituras, nós temos que voltar para a nossa história, né? De onde surgiu o pentecostalismo, como surgiu, né? E se nós formos olharmos na história, os próprios historiadores dizem que no período que nós temos aqui de 150 anos, estourando aí 120 anos de pentecostalismo, na história do cristianismo, nunca se teve uma proporção de pessoas salvas num período de 120 anos. Então, Igreja do Senhor, professores, né, quem está nos ouvindo, é uma coisa para nós analisarmos com carinho. Por que que o crescimento foi de forma não geométrica, mas exponencial? Alguma coisa ocorreu sobrenatural, né? Então eu deixo a questão em aberto para você estudar mais, para você pesquisar mais. Atos 4:31 fala desse momento que eles oraram, pediram, estavam sendo intimados a não pregar mais, ameaçados. Aí em Atos 4:31 dizem, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então eles pediram isso e aí a consequência foi ser cheio e continuar pregando com ousadia a palavra e ver esse crescimento aí de forma multiplicadora, imensa. E aí a gente enxerga esse crescimento ao longo do decorrer do livro de Atos dos Apóstolos. A gente vê nas cartas essa possibilidade do esvaziamento ou do enchimento, porque em Efésios diz, olha, enchei-vos do Espírito. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, fala, olha, não extingais o Espírito, ou seja, não esvazie, não apague o Espírito. Então, existe esses dois caminhos. Ou você vai esvaziando, chegar ao ponto de um cessacionismo, não creio mais, ou vai se enchendo. Fala, eu acredito, eu posso viver, eu vou viver e eu vou ter o efeito disso em tudo que estiver realizando para Deus. Vou ter uma obra eficiente com resultado para a glória de Deus. Então, devemos buscar isso. Né? Então, o tópico 3 vai abordando as ações e os propósitos dessas ações do Espírito Santo, pastor Rogério. A gente está falando de um Espírito Santo que já está sobre a vida de todo crente salvo, né? O batismo com o Espírito Santo, na verdade, é um revestimento de poder sobre a vida daquele que já possui o Espírito Santo. A gente pode ver em João capítulo 20, versículo 22, que os discípulos, antes de Pentecostes, receberam a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus soprou o Espírito, diz, recebais o Espírito sobre a vida dos discípulos, e, posteriormente, a Bíblia vai dizer que os discípulos ficaram em Jerusalém para que do alto eles fossem revestidos de poder. Então, o propósito do batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para servir, né? Servir e pregar a palavra com ousadia, né? Porque quando estavam cheios do Espírito Santo, eles pregavam a palavra e os sinais eram notórios. Como foi dito aqui, as pessoas se convertiam pela ação do Espírito Santo que acontecia. Então, o propósito principal do batismo com o Espírito Santo é poder para servir a igreja, né? E vem o batismo com os dons espirituais, isso aqui é importante. E um outro ponto que a gente poderia ressaltar, a questão do batismo, dos dons espirituais, do falar em línguas. Eu gosto muito, como eu sou um teólogo pentecostal, eu amo a teologia pentecostal, e sempre que eu tenho oportunidade de falar isso, a questão de Atos capítulo 2, dos dois momentos que ocorreram ali, que foi o primeiro do falar em línguas repartidas como que de fogo, né? E após falar línguas repartidas como que de fogo, o texto deixa bem claro que eles foram cheios do Espírito Santo e foram capacitados
para falar em línguas humanas. Então, há 2 pontos aí para a teologia pentecostal, é importante a gente ressaltar isso, que primeiro, eles falaram línguas repartidas como que de fogo, que é a glossolalia, que é a aptidão que o Espírito dá a alguém em falar línguas angelicais. Já depois que eles foram cheios do Espírito Santo, o Espírito os capacitou na xenolalia, que é a aptidão que o Espírito dá de alguém falar línguas humanas sem ter, talvez, estudado em uma escola de idiomas ou aprender algo desse tipo. Então é importante a gente entender que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas, e essa evidência desse poder é para que o crente ele possa servir o reino. Esse revestimento que é tão necessário, nós podemos olhar para Efésios 5, versículo de número 18, a ordem bíblica é: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo usa aqui uma comparação, a princípio uma semelhança, para depois mostrar um contraste. A semelhança, ele vai falar o efeito de algo, e aí ele cita embriaguez. Olha, não haja esse efeito de embriaguez, que é estar sob uma influência, um efeito de álcool, o álcool vai governando, vai direcionando aquela pessoa, os sentidos daquela pessoa são afetados. Então ele vai falar de um efeito, uma influência, mas aí agora ele vem para o contraponto. Olha, vocês serão influenciados pelo Espírito, não se encha ali do vinho, mas se encha do Espírito. Então vocês vão estar sob o efeito e influência de Deus, sob a influência do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Então ele vai dando essa ordem, ela se encha do Espírito, e aí vai ter um efeito diferente. Enquanto do vinho a contenda, a problema, a tribulação, a falta de paz, agora do Espírito, aí a consequência vem seguindo aí no versículo 19, falando: vocês vão falar entre vocês em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ou seja, você vai estar se enchendo de Deus, você vai estar bebendo de Deus. É como se fosse assim: você está bebendo daquilo que é bom. Jesus falou: quem tem sede, vem a mim e beba. Lá em João 7, versículo 37 a 39, falando com aquela mulher: olha, vem em mim e beba. E aí o servo de Deus, ele tem que continuamente estar bebendo de Deus, bebendo dessa fonte, bebendo das águas do Espírito. E aí é a forma de se encher, porque um aluno também pode perguntar: então como se encher? Como encher-se do Espírito? Como eu vou obedecer essa orientação aqui? Olha, enchei-vos do Espírito. É bebendo de Deus. Como? Oração. Quando você está buscando a Deus, falando com Deus, entregando a sua vida a Deus. É quando você está se alimentando da palavra, você está se abastecendo do alimento, do nutriente da palavra de Deus na sua alma, no seu ser. Então você está se alimentando da palavra. Quando você se consagra, você se dedica um tempo, um período que você está ali sacrificando algo da sua carne, da sua vida, do seu tempo, e aquela dedicação para buscar a Deus. Então você está se consagrando, então você está se enchendo do Espírito Santo. Quando você está adorando também, você está adorando a Deus num momento que você realmente está ali concentrado, realmente com o seu foco em Deus, adorando, louvando, cultuando, bendizendo, elogiando, enaltecendo a Deus, você está se enchendo. Então, são esses momentos, são essas atitudes que fazem com que alguém esteja continuamente se enchendo, né? Então, isso vai trazer no versículo seguinte, já falando entre vós os salmos, ou seja, vai trazer uma união entre vocês. Aquele que busca a Deus, ele traz comunhão, união. Olha, falando entre vós com salmos, a adoração, porque fala de cânticos espirituais, a gratidão, que fala: olha, você vai estar salmodiando ao Senhor no seu coração. Você busca Deus, você se abastece de Deus, seu coração está cheio de alegria. Seu coração está saciado e com um pensamento no céu, com o que recebe de Deus, com o que espera em Deus, com a expectativa do céu, com as esperanças das glórias vindouras. E aí ele vai falando até sobre essa comunhão de servir uns aos outros, que ele diz no 20, né? Sempre dando graça a Deus por tudo. 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Isso vai trazendo uma humildade, uma submissão, uma união entre as pessoas. Então vai ser a consequência de um povo que busca Deus, que se enche de Deus. E aí esse verbo aqui, né, traz um entendimento de algo contínuo. Ou seja, continuamente buscando, continuamente se enchendo, continuamente buscando a Deus. Então é essa semelhança e contraste, né? Ele compara com a embriaguez para depois mostrar o contraste aí no resultado totalmente diferente, que é se encher de Deus. O presbítero Fábio também, se quiser complementar algo desse terceiro tópico.
Hoje nós temos uma onda muito forte, é importante frisar isso, né? Eu tenho bastante colegas, né, reformados, bastante colegas de outras denominações que são cessacionistas, né? E um dos grandes debates que nós temos é se os dons cessaram ou não cessaram. Então, assim, nós não encontramos em nenhum texto bíblico dizendo que os dons cessaram. Não encontramos. Mas nós encontramos uma referência bíblica que nos dá a ideia, tanto em Isaías 44, versículo 3, que eu li aqui, e tanto que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou, né, embora os nossos irmãos reformados falem que é um texto narrativo, mas nós entendemos que é a palavra de Deus. Embora seja um texto histórico, um texto narrativo, ele também é teológico, né? Então nós compreendemos e vemos dessa forma. Atos capítulo 2, versículo 39, diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão de longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então não está falando que foi no primeiro século, foi um período especial para a era apostólica. Está aberto até a volta de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos olhar para a Bíblia, né? O Espírito Santo, ele está agindo, é a dispensação do Espírito Santo, né? É a última colheita, e eu gosto sempre de fazer uma analogia, né? Nós temos que aprender, acho que nós temos muito que aprender, por exemplo, com os vegetarianos. Os vegetarianos, para eles alcançar um resultado, eles vivem um estilo de vida. Os veganos, para ter um resultado, eles vivem um estilo de vida e são fiéis àquele estilo de vida. O vegetariano não come carne. O vegano, ele não usa nem o couro do boi que foi morto, né? Ele usa tudo material diferente. Para nós termos um resultado no reino de Deus como cristãos, ou nós adotamos o cristianismo como estilo de vida, ou realmente nós não vamos viver todas as virtudes que o cristianismo ele pode nos oferecer. Então eu convido você, né, a pegar o exemplo aí do vegetariano, do vegano, ou qualquer pessoa aí que tenha um estilo de vida, por exemplo, fitness, né, que eu estou precisando, como estilo de vida. Quando nós temos algo como estilo de vida, consequência vir um resultado esperado. Então, se você quer ser uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, a Bíblia te dá o estilo de vida que você tem que viver. A Bíblia te dá o caminho, a palavra de Deus te dá o caminho para que você tenha o resultado que a Bíblia mostra, né? Então, se você ser cheio do Espírito Santo, né, vai ter um resultado. Se você for vazio do Espírito Santo, vai ter um resultado. Então, é isso que a Bíblia, ela é um livro de Deus, ela é um livro espiritual, ela é um livro inteligente também. Ela nos faz pensar. Ela é um livro teológico, ela é um livro que tem pensamento, que tem uma inteligência dentro da Bíblia, né? E essa inteligência, né, porque ela é a palavra de Deus, ela é imutável, ela é infalível, ela é viva, ela nos faz pensar dessa forma. Não dá para ter, né, tem até uma frase, não dá para ter os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas sempre. Então, se você quer ter uma vida plena, né, olhar para a Bíblia, falar, poxa vida, eu quero ser cheio do Espírito Santo, tem um estilo de vida a seguir, né? E nós não precisamos ir longe. Existem 4 disciplinas espirituais na Bíblia, que é a leitura da palavra de Deus, que é a meditação, que é a oração e que é o jejum. Isso é o mínimo que um cristão ele tem que ter como estilo de vida. Então, eu deixo aí para você pensar, né, para você colocar como input para a sua aula, né, para a sua classe. Estimule isso, faça a sua classe pensar, né? Faça perguntas abertas sobre esses temas, sobre tudo que foi falado aqui, e faça a sua classe pensar. Nós precisamos pensar, nós precisamos refletir
mas, sobretudo, nós precisamos ter um estilo de vida. Precisa avançar para as considerações finais, né? Já com o pastor Rogério. As palavras finais eu quero aproveitar para falar da importância da busca do batismo com o Espírito Santo. Ele é atual, contemporâneo, e o Espírito é essencial na vida do crente, né? No processo de santificação. Para o mundo, o Espírito Santo é fundamental para que as pessoas reconheçam a Cristo como o único e suficiente Salvador, e para a igreja como um todo para que ela cumpra o seu ministério. Então, você aluno, você professor, busque a presença, o batismo, o revestimento de poder com a finalidade de servir, né? Para isso que a gente busca. Os dons espirituais não são para proclamar ou fazer com que as pessoas que o tenham sejam aplaudidos, não. Sim para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que Deus vos abençoe. Bom, eu queria agradecer, pastor. Muito lisonjeado por estar aqui, muito agradecido por estar aqui, é uma honra estar aqui, muito alegre, nervoso, mas contente por poder contribuir, né, deixar a nossa contribuição aqui. E eu faço, estudando sobre o pentecostalismo, né, nós temos uma herança muito ruim, né, dentro do pentecostalismo, que estudar esfria, que você estudar teologia deixa o crente carnal. Isso não é verdade. Isso é pura ignorância e é um factoide, né? Uma narrativa, é uma narrativa dentro do pentecostalismo, tá? A narrativa não é bom. Então, o que é importante? É importante nós sabermos nossa história. Então, nós temos algumas literaturas muito boas falando da nossa história. Nós temos que entender que o pentecostalismo ele nasceu dentro de um seminário. Foi Agnes Ozan, ela em Topeka, né, ela era uma aluna de um seminário, e ali eles estudaram o livro de Atos, justamente para a missão, justamente para entender, né, a ação do Espírito Santo, e ali ela foi batizada com o Espírito Santo. E ali o testemunho diz que ela falou chinês, né? Então é importante, e onde que nasceu? Dentro de um seminário. Então, essa ideia de falar que estudar você cria, um antagonismo a ser espiritual, é mentira. Na realidade, vai ser uma consonância, né? Vai ser uma harmonização de graça e conhecimento, é isso que a Bíblia nos ensina. Então, mais do que nunca, nós temos que ser teológicos, temos que ser bíblicos. Mas mais do que nunca nós temos que ser pentecostais. Nós não podemos perder essa identidade. Principalmente você, professor de jovens, você que é jovem na igreja, não tenha vergonha de ser pentecostal. Porque pentecostal é um movimento nascido no coração de Deus, é um movimento do Espírito Santo. Né? Isso aí é o diabo que anda criando factoide, anda criando caricaturas dos pentecostais. Temos muito a melhorar? Temos. Mas nos últimos 10 anos nós já melhoramos muito. Só para você ter ideia, é um dado. Né? Os mesmos reformados que às vezes nos criticam, eles estão sendo sustentados pelos pentecostais. A maioria dos seminários, 90% dos seminários hoje, quem está estudando lá é o pentecostal. Então nós estamos sendo teológicos, mas nós não podemos perder a nossa essência. Esse pentecostalismo clássico, o pentecostalismo que faz nós buscarmos o Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, termos esse dinamismo, né? Esse revestimento para pregar nas praças, para evangelizar nos presídios, para evangelizar dentro das comunidades. É isso que esse movimento pentecostal, a ação do Espírito Santo faz nas nossas vidas. Então, que você possa meditar, né, e ficar com esse versículo para a sua meditação, como estilo para a sua vida, né? Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão de longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Se Deus te chamar, seja um pentecostal. Deus abençoe. Obrigado. Desde já quero agradecer a cooperação dos amados irmãos, pastor Rogério, também presbítero Fábio. Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente. Que nós venhamos sair com esta reflexão sobre vida cheia do Espírito Santo, que essa seja a decisão
dos nossos irmãos, nossos alunos, buscar encher-se, ter uma vida cheia. A pessoa, ela decide do que ela vai ser cheia. Cheia de si mesmo, cheia da carne, cheia do eu, ou buscar a Deus e ser cheia da presença de Deus. Pessoas que decidiram se encher do Espírito Santo foram pessoas que impactaram o mundo, impactaram gerações. Os apóstolos fizeram ações extraordinárias em Deus, porque estavam cheios. O apóstolo Paulo foi um instrumento de Deus porque escolheu se encher e passou esse ensinamento para a igreja. Olha, enchei-vos, encha-se do Espírito, não extinguais o Espírito, porque dependemos dele para realmente cumprir o plano e os propósitos de Deus em nossas vidas e em nós como um corpo de Cristo, vivendo realmente aquilo que Deus quer. E para cumprir o que Deus quer, tem que ser na virtude e poder dele. Que você tenha uma aula abençoada na próxima Escola Bíblica, que você continue acompanhando cada lição, a lição de número 10. O próximo tema será Igreja, Corpo de Cristo, para continuarmos buscando a excelência no reino de Deus. Não a mediocridade, mas a excelência em todos os aspectos da vida cristã. Que isso seja um alvo a ser alcançado em nossas classes, nossos alunos. Que você tenha uma preparação com toda a dedicação para que o efeito, após a oração, a dedicação, a preparação também seja glorioso na sua classe e nos seus alunos. Que Deus continue te abençoando grandemente, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida.